maioria das pessoas planeja as férias com antecedência, principalmente quem vai para o exterior. Define para onde ir, pesquisa os pontos turísticos, faz as reservas, arruma as malas e se prepara para curtir a viagem. Mas imprevistos podem acontecer. O que fazer, por exemplo, se a pessoa perde a bagagem, adoece ou sofre um acidente no meio do passeio? Para evitar problemas maiores, muita gente contrata um seguro. E é sobre este tipo de assistência que nós vamos falar a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o seguro viagem e as mudanças que entraram em vigor este ano. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Quais são os direitos de quem contrata um seguro de viagem? O que é coberto ou não? Para responder a estas e outras perguntas, eu converso com a advogada Bianca Gonçalves, especialista em direito civil e do consumidor, e com Carlos Vieira, representante da Associação Brasileira de Agências de Viagem. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigada. Doutora Bianca, para começar, o que a pessoa deve ter em mente na hora de contratar um seguro? Quais são os cuidados básicos? Em primeiro lugar, é importante a pessoa procurar conhecer sobre as seguradoras do mercado, conversar com pessoas que já tenham contratado seguros antes, principalmente com quem já precisou utilizar seguros anteriormente e deu certo, né? Pegar referências mesmo de seguros. E é importante também ver o tipo de plano que está sendo contratado, quais são as coberturas desses planos, porque nem sempre as coberturas são completas, digamos assim. Pois é, doutor Carlos, vamos falar então sobre as coberturas. Geralmente a cobertura do seguro vai desde atendimento médico a problemas burocráticos, por exemplo, como perda de uma bagagem ou de um documento? Exatamente. Ela passa por extravio de bagagem, auxílio na busca da bagagem extraviada, assistência médica, odontológica, assistência jurídica, serviços de concierge, conforme a apólice contratada. Só corroborando aí com a primeira resposta da doutora, é importante que quem vai viajar saiba primeiro o seu perfil, faixa etária, qual é o meu comportamento numa viagem, eu sou mais de arriscar, eu sou mais comportado, a viagem que eu estou fazendo é uma viagem mais tranquila ou uma viagem com mais emoção. Por quê? Porque às vezes você tem que adequar o seguro, a sua faixa etária ao seu tipo de viagem. Então, se eu estou indo esquiar, eu tenho que contratar um seguro onde a apólice preveja um acidente no caso de esqui, porque eu estou me expondo diretamente a um risco. E se eu estou fazendo uma turnê que é mais de visita de museus, um passeio mais tranquilo, eu não preciso contratar um seguro que inclua esporte radical, porque eu não vou praticar. Em março deste ano entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que altera as regras e os critérios para a operação do seguro de viagem. O objetivo é garantir maior cobertura para o turista. Muita gente que viaja, principalmente para destinos internacionais, contrata e recomenda um seguro de viagem. O serviço é até exigido para a entrada em alguns países, como no bloco europeu. Fui obrigada a fazer. Se bem que eu acho que é super necessário. Fomos para a Europa e tivemos que fazer o seguro, né, para viagem, mas não utilizamos. Os antigos pacotes de assistência agora são todos chamados de seguro. E além da cobertura básica em caso de morte ou invalidez, o turista tem direito a despesas médicas, hospitalares e até odontológicas. Isso significa que em caso de um acidente durante uma viagem ou se alguém ficar doente, é só acionar o seguro e ter acesso aos serviços sem custos adicionais, além dos contratados. Uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados prevê uma série de regras que garantem mais direitos ao consumidor que contrata o serviço. O seguro fica valendo durante toda a viagem, até o passageiro voltar para casa. Também fica garantida a cobertura para doenças crônicas pré-existentes. Em caso de morte, a apólice cobre liberação e translado do corpo. Também vale para o chamado regresso sanitário, que é quando o segurado não tem condições de voltar como passageiro regular. E no caso de translado médico, por exemplo. O valor do seguro de viagem pode variar de acordo com o total da cobertura, o destino e o tempo da viagem. Pode custar, em média, 2% do preço de um pacote. O importante é avaliar a real necessidade dos serviços contratados e comparar preços. O consumidor passa a ter um referencial mais correto na resolução do Conselho,
para que ele possa comparar o contrato que ele está assinando ou com a agência de viagem ou com uma companhia de seguro para saber quais são os direitos dele. Outras recomendações importantes. Se você já paga um plano de saúde com cobertura nacional, não precisa contratar o seguro para destinos dentro do Brasil. Procure serviços com atendimento 24 horas e em português quando estiver fora do país. Durante a viagem, leve sempre o telefone da central de atendimento e as informações do contrato, junto com os documentos pessoais. Com tudo isso, é só aproveitar a viagem. Doutor Carlos, algum conselho adicional aí, além de tudo isso que ela já falou na reportagem? O conselho que a gente sempre fala é o seguinte: o seguro é o único produto de viagem que você compra para não usar. Os demais tem que aproveitar. Exatamente. Porque o seguro é exatamente como foi dito na matéria, uma precaução, ou seja, é uma prevenção que você tem que ter, e principalmente quando se vai ao exterior. Tá? Então você faz para não usar, você faz para se precaver, e se precisar, você terá como ser atendido e não transformar a sua viagem num problema, e sim, isso passa a ser parte da solução da sua viagem. E essas mudanças, doutora Bianca, vão trazer mesmo mais segurança para o turista? Com certeza, né? Porque viajar amparado por um seguro é muito mais confortável. Você se sente realmente mais seguro, né? Inclusive para os seus parentes que não viajaram com você, que estão aqui, porque até em caso de morte, que é o que não esperamos, né? Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, você está resguardado, os seus parentes estão resguardados. Então é importante mesmo, eu aconselho. O que vai diferenciar um seguro, uma apólice da outra, é o valor que aquela pessoa que está viajando quer ter como cobertura para determinados tipos de serviço. Mas o que a SUSEP fez foi regulamentar e tornar obrigatório alguns itens que anteriormente eram facultativos, que geravam dúvidas quando da necessidade do turista de utilizar o seguro. Para uma pessoa que vai para um local nacional, como disse na reportagem, se ela tiver um plano de saúde, não tem necessidade ou também é recomendável? Como disse, não tem necessidade, mas dependendo de onde eu vá, é melhor às vezes, em função do baixo custo do seguro numa viagem, principalmente nacional, eu ter um seguro, porque às vezes, dependendo para onde eu vou, para um lugar muito isolado, não vai ter um atendimento público, um atendimento melhor, mas eu tenho que procurar uma clínica, um esquema menor de atendimento e que não aceita o meu plano de saúde. Então, eu tenho um seguro, eu posso desembolsar aquele recurso e, posteriormente, ser reembolsado pelo seguro. E essas mudanças, elas devem provocar alteração no preço dos seguros? Nós acreditamos que não. Primeiro, porque nós estamos no mercado de viagem especificamente, houve uma retração considerável nesses últimos meses. Depois, devido à grande concorrência entre os vários prestadores, esse preço se mantém. E o seguro são serviços que já tinham, mas que em alguns casos eram tidos como assistência, como foi dito no começo da matéria, que passaram a ser obrigatórios. Tá? E ainda isso não refletiu no preço, no aumento do preço do seguro. E o seguro sempre, eu digo que ele vai custar aí no máximo 2% do valor da sua viagem, não sei se chega a isso tudo. Agora, doutora Bianca, qual é a orientação para quem está fora e precisa usar o seguro? Qual é o passo a passo? Em primeiro lugar, entrar em contato com a central de atendimento da seguradora, que deve estar prevista na apólice do contrato. E essa central direcionará a pessoa ao hospital, ao local onde ela terá o atendimento. Né? Se não tiver o atendimento, ela pode escolher um lugar para ser atendida, tem a opção da livre escolha, para depois ser reembolsada. Então, quando for viajar, levar tudo direitinho ali, que contratou todos os documentos, não esquecer nada, né? Não pode esquecer, porque você pode precisar entrar em contato, né, com a seguradora. Hoje nós temos uma dúvida de um telespectador sobre atendimento médico. Vamos ver. Eu gostaria de saber o que acontece se não tiver médico conveniado onde eu estiver. Eu pago a despesa e o seguro me reembolsa? Doutor Carlos, como é que fica nesses casos? Geralmente não há uma lista de convênios. O que o turista, o viajante deve fazer, como diz o doutor, primeiro, ter isso em mãos ou ter fácil acesso, o número da sua apólice e o telefone da central de atendimento. Ela vai ligar, vai informar o ocorrido, vai relatar, ou eles vão encaminhá-la para uma determinada clínica ou hospital, ou, dependendo do caso, vão atendê-la no local onde ela se encontra. Tá? Não tendo condições de fazer o contato com a seguradora, digamos que atendeu, desmaiou e foi transportada para o hospital, na medida, ela tem que procurar o seguro o mais rápido possível, comunicar para que o seguro assuma
aquela obrigação das contas. Não tendo tempo de fazer isso, ela vai ter que desembolsar e chegando no regresso da sua viagem, entrar com o pedido de reembolso. No caso do reembolso, doutora Bianca, existe um prazo determinado? Sim, 30 dias a partir do primeiro pedido de reembolso pelo segurado. E pode ser que estejam faltando documentos, alguma comprovação de que realmente a pessoa precisou utilizar de serviços médicos, por exemplo, enquanto em viagem. Então, aí nesse caso, mais 30 dias. Então, 30 dias prorrogados por mais 30, a depender da situação. E esse reembolso é integral? É até o valor da apólice, né? Não é tudo que vai ser reembolsado. É o valor contratado ali no seguro que até tem aquele limite do valor contratado. Vamos ficar atento ao limite, Exatamente. Então. E nós temos mais uma pergunta para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Eu vou ter alguém que vai me dar suporte nisso na minha língua materna, por exemplo, ou eu vou ter de lidar com isso em outras instituições das quais eu não conheço o funcionamento. Doutor Carlos, é obrigatório ter o atendimento na língua materna de quem contratou o seguro? Não necessariamente é obrigatório, mas todas as seguradoras hoje que operam no Brasil disponibilizam atendimento em língua portuguesa. Vai ter um número de telefone que tocará numa central daquela operadora e ele será atendido na língua portuguesa. Para entender direitinho tudo que foi explicado. Para falar. E se o segurado não ficar satisfeito com o atendimento, doutora Bianca, o que ele pode fazer? Em primeiro lugar, ele pode fazer uma reclamação diretamente na seguradora que ele contratou. Não resolvendo, ele pode procurar também a SUSEP e fazer uma reclamação que a SUSEP pode determinar a suspensão da comercialização desses seguros ou até outras medidas, como aplicação de multa, etc. Por se tratar também de questão em que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nada impede que o consumidor procure o PROCON também. Então, ele tem essas opções e acredito que sempre será resguardado, né, doutor? O Código de Defesa do Consumidor prevê aí a defesa das relações de consumo em favor do consumidor. Então, ao efetuar a compra de um seguro de viagens, você tem o tempo dentro do avião para ler a sua apólice, entender e saber como é que ela funciona. Então, isso só você tendo o telefone e o número da sua apólice, eu costumo dizer que 95% dos problemas estão resolvidos. E nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre as mudanças no seguro em caso de viagens. Aqui no estúdio, eu recebo Carlos Vieira, representante da Associação Brasileira de Agências de Viagem, e a advogada Bianca Gonçalves, especialista em direito civil e do consumidor. E uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 50% dos brasileiros pretendem viajar de avião nos próximos 6 meses. Mas o que fazer se o seu voo for cancelado por algum motivo? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Se acontecer alguma coisa e a companhia aérea precisar remarcar o meu voo, ela tem que se responsabilizar pelo seguro nos dias a mais que eu vou ficar fora? Doutora Bianca, nesses casos a companhia aérea tem sempre que se responsabilizar ou depende do motivo aí, do cancelamento ou do adiamento do voo? A companhia aérea vai ter que se responsabilizar sim, porque é algo que foge ao controle das seguradoras e elas não podem ser responsabilizadas por esse motivo. Então, a responsabilidade nesses casos é da companhia aérea. Apesar de que, se o consumidor procurar a seguradora, ela tem que responder ao consumidor, se responsabiliza perante o consumidor. Mas existe essa possibilidade de regresso com a companhia aérea também. Agora, doutor Carlos, se a responsabilidade foi do turista, que por algum motivo perdeu o voo, vai ter que esperar para poder ser reencaixado quando tiver vaga. Nesse caso, ele tem como prorrogar o seguro de onde ele estiver? O seguro você compra antes do início da sua viagem. Você pode comprar até chegando no aeroporto, mas na hora que você embarcar no avião, você tem que estar com ele. Se você comprá-lo antes da sua viagem, no momento em que você sai da sua casa para se dirigir ao aeroporto, já está segurado. E quando você chega da sua viagem e sai do aeroporto e vai para a sua residência, até chegar lá também você está segurado. Mas não se prorroga o seguro. Nesse caso, o consumidor ficaria descoberto esses dias? Fica descoberto, porque, na verdade, a falha foi dele. Ou seja, ele comprou um voo, o voo saiu no horário. Aí ele vai ter que procurar a companhia aérea para negociar um embarque em outro momento. Vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio.
O seguro de viagem tem que ser comprado com antecedência? Doutora Bianca, o doutor Carlos já adiantou aqui que você compra a qualquer momento. Então não existe mesmo um prazo, como é que é? Exatamente, a qualquer momento antes da viagem, né? O ideal é se programar com antecedência e até para você ter tempo de ler as cláusulas da apólice e compreender tudo direitinho, mas não tem um prazo mínimo. Doutor Carlos, e quem pode vender este tipo de seguro? As agências de viagem podem continuar intermediando essa venda? De acordo com essa normativa da SUSEP, as agências ficaram autorizadas a comercializar os seguros também. Tá? O seguro também pode ser comprado através das seguradoras e hoje você compra, inclusive, em alguns sites de companhias aéreas também. Então, é um produto comercializável, na sua maioria das vezes, pelas agências de viagem, que é já quem está atendendo o cliente na venda do seu pacote, da sua passagem, da sua demanda de viagens. E você, se preocupa em fazer um seguro antes de viajar? Acha que é um custo a mais ou uma segurança? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Todas as vezes que eu precisei viajar para fora, eu acabei fazendo um seguro adicional ou com o meu banco ou pelo cartão de crédito. Muitas vezes nós precisamos de um hospital em algum lugar, algum amparo, e é um conforto que você tem em saber que você vai estar assegurada. Na verdade, você está em outro país, então você precisa ter uma assistência que seja por um seguro, né? Então é importante, eu acho que é uma segurança. Eu acho importante a pessoa ter um seguro na hora de viajar para o exterior, porque é muito caro o serviço de hospital, médico. Então, é bom ela já se assegurar, né, já contratar um serviço. Por outro lado, eu não acho legal isso ser obrigatório. Doutor Carlos, em alguns países é obrigatório, como disse o entrevistado aí. Onde que o turista deve buscar esse tipo de informação para não ser pego desprevenido? Geralmente o seguro é obrigatório para os países do Tratado de Schengen, que é basicamente a União Europeia. Tá? E lá, o que esse tratado deles determina? Que todo turista que vá visitar algum desses países tem de ter um seguro com cobertura mínima para assistência médica odontológica com cobertura de 30 mil euros. Ponto. É isso que eles exigem. Cuba também passou a exigir um seguro, mas sem cobertura mínima. Então, ou seja, quem exige o seguro é o país que ele está visitando e não no Brasil. A exigência você tem um seguro para viajar. E nem as agências obrigam a comprar. Mas você chegando num desses países sem ter o seguro, o risco é seu de repente, não ter sua entrada permitida e ser deportado. Agora, as agências de viagem são obrigadas a informar isso ao cliente quando ele compra por uma agência de viagem ou as companhias aéreas se ele compra direto? As agências são obrigadas a informar porque elas estão fazendo um atendimento de uma viagem para o cliente. E às vezes o cliente declina da compra por motivos diversos, que a gente não entra no mérito, e às vezes chega lá e ele tem algum problema. Às vezes ele vai ter que comprar um seguro lá que é muito mais caro do que ele compraria aqui. E como é que é feita essa fiscalização, doutora Bianca? É no momento da entrada no país em que é exigido o seguro, né? Se a pessoa não tiver o seguro, ela pode sim ter sua entrada no país impedida. É sempre no momento da entrada do país mesmo. E aí ele perde tudo que ele programou sem direito nenhum, né? Pois é, a não ser que ele consiga comprar ainda um seguro ali, como o doutor falou, mas vai ser mais caro, né? E, assim, pode ser que nem tenha essa possibilidade, dependendo do local. E em função do horário de chegada também no destino. Exatamente. Porque se é uma exigência daquele país, e eu estou me dirigindo àquele país, eu sou obrigado a saber o que me é exigido para visitar. Eu vou à sua casa e você fala, por favor, tira o chinelo para entrar. E eu não vou tirar. Ou entrar, né? Ou eu não vou visitar, ou a visita vai ficar na porta da casa. Então é a mesma coisa quando você viaja para o exterior. Se aquele país diz que é obrigatório ter um seguro, você tem que ter um seguro. Essa informação consta nos sites das embaixadas, por exemplo, doutora Bianca? Acredito que sim. No site, se não constar no site, a pessoa pode entrar em contato diretamente com a embaixada por telefone, que eu acredito que ela consiga essas informações. É a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, os países exigem certas vacinas dos turistas, né? Então, acho que é possível, sim, conseguir no site das embaixadas. E, geralmente, quando você está tratando uma viagem, seja ela individual ou em grupo, na negociação em si, conforme os países visitados, as agências informam, você tem que ter um seguro. Se ele for pesquisar, nos programas de viagem já vem seguro obrigatório exigido. Existe até excesso de informação. Que é para que a pessoa não embarque sem.
Doutor Carlos, o entrevistado lembrou uma coisa interessante. Muitas operadoras de cartão de crédito oferecem esse tipo de seguro quando você compra as passagens ou o pacote de viagem pagando desta forma. Nesse caso, o que o consumidor deve atentar? A gente sempre sugere nas agências que, olha, já que o senhor está comprando sua viagem no cartão, ligue para a sua administradora e verifique que tipo de seguro ela lhe oferece. Porque, às vezes, ela está lhe dando um seguro, mas somente se eu comprar a passagem ou o serviço com o cartão. E, às vezes, esse seguro inclui apenas um reembolso em caso de morte e invalidez. E se você precisar de uma assistência médica, odontológica, jurídica, às vezes não estará incluso. Então, cada um tem que consultar o seu cartão, a sua administradora, para saber que naquele nível do cartão que eu me encontro, o seguro que me é dado. E como proceder para o caso de necessidade de utilizá-lo. Pois é, doutora Bianca, e a pessoa que vê aí um seguro que não é tão bom que ela quer complementar, ela pode ter um seguro adicional e usar os dois, se for o caso? Pode, não há limitação de seguros por pessoa. Nem sempre isso vai ser vantajoso, porque de repente vale mais a pena contratar um seguro mais amplo do que contratar dois. Mas é uma possibilidade, sim. Só complementando, na verdade, se ela fizer 2 seguros, ela está fazendo 2 despesas desnecessárias. Como diz a doutora, é melhor ela comprar um melhor, porque se ela vai entregar a nota nesse seguro, ela não poderá usar a mesma nota para reembolso naquele. Ou ela vai usar um seguro ou outro. Então, em vez de eu pagar 2, eu pago um melhor. E hoje os turistas estão mais previdentes? Eles estão se atentando e comprando o seguro? Olha, já há algum tempo no Brasil, principalmente o turista que viaja para o exterior, muitos já procuram, olha, faz um seguro aí. O que a gente nota é que ainda há muita procura pelo seguro básico. Vê o mais barato aí que cobre lá. Menos, que eu já estou gastando muito, né? Exato. O que não acontece nada. É aquela questão do brasileiro, não acontece nada. E a gente vai, como eu falei no começo, olha, na sua faixa etária, tal, você pode ter alguma indisposição e você tem que estar coberto. Então, você tem que fazer um seguro para, se precisar, você ser atendido. Não adianta fazer um seguro para não ser atendido. Né? Pois é. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de saber quais são as dicas de vocês, quais são os cuidados básicos, além dos que já deram aqui, na hora da pessoa viajar, de contratar um seguro. Doutora Bianca. Em primeiro lugar, não pode deixar de conhecer o que você está comprando. Ler o contrato, ter pleno conhecimento de tudo mesmo que está abrangendo. Para não chegar no exterior, por exemplo, ter uma surpresa, ter algo que o seguro não cubra. Então, é muito importante estar atento a essas questões. E é sempre bom mesmo contratar o seguro, né? Sempre prevenir é melhor. E o senhor, doutor Carlos? Olha, o seguro, como eu disse, eu tenho que primeiro me conhecer. Já que eu estou comprando a minha viagem com antecedência, convém que junto com a viagem eu compre o seguro, porque eu vou ter tempo de analisar, de entender melhor como é que é o funcionamento dele, e já fico preocupado apenas em embarcar. Não deixo nada para resolver de última hora, porque se eu deixar para comprar um seguro na última hora, pode ser que eu acabe optando por um seguro que não seja mais adequado ao meu perfil de viagem. Então, como foi dito no começo, se eu estou indo para uma estação de esqui, não adianta eu comprar um seguro que não cobre um risco de esporte, porque senão eu não seria atendido. Será que o seguro que eu estou comprando, em função da minha faixa etária de problemas de saúde que eu já tive, se eu tiver um problema lá fora, eu vou estar coberto com essa apólice, ou é melhor eu gastar um pouquinho mais e comprar um seguro com a cobertura muito melhor? Então, assim, primeiro você tem que se conhecer, saber que tipo de viagem você está fazendo e o que você pretende nessa viagem, aí você opta pelo seguro. Existem N opções de seguro, com N opções de cobertura. Alguns, além das coberturas aquelas obrigatórias hoje com essa norma da SUSEP, tem coberturas opcionais para cada perfil de viajante. Pois é, só para a gente encerrar aqui, doutora Bianca, o doutor Carlos falou das doenças pré-existentes. Se o consumidor omitir isso na hora da contratação do seguro, ele pode ficar sem essa cobertura? Não, porque com essa nova regulamentação, obrigatoriamente, o seguro tem que cobrir as doenças pré-existentes, independente de informação ou não. E só fazendo um complemento, é que às vezes as pessoas confundem. Olha, a cobertura de doenças pré-existentes é o atendimento, não é o tratamento. Atendimento imediato. Atendimento imediato. Não é, eu não vou fazer um seguro de viagem para chegar lá e... Não, eu precisei ir para um spa e ficar uma semana. São para atendimentos médicos de emergência. Tá? Sempre encaminhado geralmente na área médica. Caso na área jurídica, em caso se eu optei em fazer... Eu vou alugar um carro e o meu seguro cobre
Então, se eu perdi meus documentos, extravio de bagagem, tudo isso tem que estar dentro da apólice. Se eu contratei, basta assinar o seguro, eles vão se preocupar em resolver meu problema. E eu continuo na minha viagem. E com essas dicas, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Bianca, doutor Carlos, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Obrigado. E eu agradeço também a sua audiência. Participe do nosso programa enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Para rever os nossos programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.